e incrível parte da física chamada de eletrodinâmica, em que nós estávamos estudando aí quantidade de carga, né? Paradinha, carga paradinha, bonitinha lá. E aí depois a gente viu propriedades de quantidade de carga, como que as cargas interagem quando a gente encosta corpos neutros, atrita eles, corpos carregados com nêutrons, induz e por aí vai. Então, a gente teve aí um bom tempo analisando só quantidades de carga e como corpos eletrizados interagiam uns com os outros. Agora, a gente vai começar a entrar na parte mais abstrata do nosso estudo de eletricidade. E quando eu falo parte mais abstrata, é porque você vai ter que juntar algumas ideias que você já viu no primeiro ano com partículas elétricas, tá bom? Se a gente vai juntar isso com corpos eletrizados e vamos olhar a composição deles, prótons, nêutrons, elétrons, vamos fazer todas essas análises aí, beleza? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Para quem chegou agora, vou usar o método Yuri aqui, beleza? Temos aqui nossa apostilinha maravilhosa, tá aqui os exercícios, tá? A parte que eu vou passar para vocês hoje, ela está localizada. Aqui é calor, eu tenho que subir um pouquinho mais. Vamos lá, carrega. Campo. Ela tá, quer ver? Opa, chegando. Chegando. Aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Força elétrica ou a famosa lei de Coulomb. Como a gente estuda isso daí. A gente pode estudar isso daí, na verdade, como lei de Coulomb ou como força elétrica. Bom, a partir do momento que você entende isso, você está apto a entender o seguinte. Eu quero que vocês imaginem esta situaçãozinha aqui, ó. A gente vai ter dois corpos, tá? Dois corpos. A gente vai colocar um corpo aqui. E a gente vai colocar ao lado dele um outro corpo aqui. Tá bom? Agora, a gente vai analisar o seguinte. Se eu falar que esse cara aqui é um cara positivo, e esse cara aqui, vou colocar positivo também, positivo, me respondam o que eu posso afirmar sobre o movimento dessas partículas. Bom dia, gente. Bom dia, tô falando com vocês, hein? O que eu afirmo sobre o movimento dessas partículas se elas são positivas? O que acontece quando dois corpos têm a mesma carga? Próximos um do outro. Eles vão se repelir, certo? Corpos de mesma carga se afastam, se repelem. Corpos de sinais opostos se atraem. Portanto, ao aproximarmos duas cargas positivas uma da outra, a gente nota a existência deste movimento. Então, eu vou dar nome para essas cargas, tá? Eu vou chamar essa carga aqui de carga A e essa carga aqui de carga B. De acordo com essa análise, eu sei que a B vai se movimentar para a direita e A vai se movimentar para a esquerda. Eu visualizo isso. Isso é visual. Então, qual é a conclusão que eu tiro? O corpo está em repouso. Ele só começa um movimento caso eu empurre ele, caso eu aplique uma força nele. Portanto, se o B vai para a direita, quem fez essa força no B para a direita? Galera, quem fez essa força no B para a direita? Isso, Isa, o A. Só tem o A para fazer força no B. Então é o A que vai empurrar o corpo B.
Portanto, essa força é a força que A aplica em B. Certo? Alguém consegue definir para mim a terceira lei de Newton? Muito bom, a Clara tinha falado também, não tinha visto aqui. Alguém consegue definir para mim a terceira lei de Newton? Beleza, Clara, muito bom. Ação e reação. Define agora. Gente, desmuta o fone, fala comigo. Eu já ouvi vocês várias vezes. Vocês têm como falar? Vai. Então eu tenho que palestrar, é isso. Vou palestrar. Vou falar sozinho. É isso. A educação virou o professor falar sozinho. Né? Nossas aulas se resumiram a isso. Seria ação e reação no sentido oposto, né? Tá, mas qual que é a definição? Toda ação gera Ele não. a mesma intensidade. Quem falou isso aqui? Ô, Bru, Isso. toda ação tem uma reação com a mesma intensidade, não é? Que mais? No sentido oposto. Que mais? Complementa. Vocês estão falando certo. Complementa. Vamos lá. Falta duas coisas. Mesma intensidade, sentido oposto. Tem que ter a mesma o quê? Tá vendo a falta que faz um primeiro ano bem feito, com as leis de Newton bem estabelecidas? Mesma direção, sentido oposto e que estão em corpos diferentes. Então, se o A ele empurra o B empurra o A com a mesma direção, com a mesma intensidade, sentidos opostos e que necessariamente agem em corpos diferentes. Este é o princípio da ação-reação. Então, essa força F aqui, ó, quem está fazendo essa F no A é o B. Então, essa aqui é a força que o B faz em A. Porém, em módulo, a força que o A faz em B deve ser a mesma força que o B faz em A. Por que em módulo? Porque se o sentido é diferente, eu posso falar que uma é positiva ou outra é negativa. Mas, aqui, a gente vai analisar pura e exclusivamente o valor nesse momento. Tudo bem? O valor é o mesmo. Ok? Agora, importante ressaltar que essas cargas estão a uma determinada distância. Certo? Essa distância... Opa! Essa distância eu vou chamar de D. Ok? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que acontece com a força se eu aumentar a distância entre as partículas? O que vai acontecer com a força? Reduz? Vocês acham que reduz? Por que que reduziria? Pelo fato da distância ser maior. Conforme você aumenta a distância entre as partículas, a interação entre elas diminui. Essa interação a gente chama de força. Portanto, se essa interação a gente chama de força, a força gerada
através de um outro cara que a gente vai ver lá para frente, que é o campo elétrico, vai fazer, o aumento dessa distância vai fazer com que a força diminua, essa interação diminua. Então, vamos ver do que depende essa interação. Ela depende das cargas de A e B, certo? Porque ela é uma força elétrica, ela só existe porque existe eletricidade. Depois eu vou explicar o que significa isso em outra aula. Depende da distância e vai depender do local onde essas cargas estão. Se elas estiverem no vácuo, é diferente do que elas estarem no ar, ou na água, ou na borracha, que é um material isolante. Então, o meio é importante para a nossa análise de força. Logo, aqui a gente vai analisar da seguinte forma. A nossa equação ela será escrita por força elétrica, Fel, certo? O módulo dela é o que a gente vai escrever aqui. Depende do meio, então vai ter um K, eu já falo o que que é. Depende do módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2, nesse caso cargas A e B, dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Prestem atenção nessa equação aqui, ó. Alguém consegue me falar qual equação ela lembra? Qual análise ela lembra? Qual análise você estudava isso aqui, ó? Vou dar uma dica, os corpos são bem grandes. Muito bem, Matheus. Em gravitação, galera. Em gravitação, a sua expressão de força gravitacional é essa aqui, ó. F igual a Gzão vezes M D quadrado. O G é a constante gravitacional de Newton. O K é a constante eletrostática. Mzão e Mzinho são as massas. Q1 e Q2 são as cargas. E a distância entre os corpos ao quadrado mantém. Então, a força gravitacional, ela é uma análise muito parecida com a força elétrica, com a lei de Coulomb, só que a lei de Coulomb é para corpos muito pequenos e a força gravitacional para corpos muito grandes. E outra, força gravitacional é a atração de corpos. Força elétrica pode ser atração ou repulsão, depende dos sinais. Beleza? Então, esta equação é a equação da lei de Coulomb. Galera, alguma dúvida em relação a isso aqui que a gente analisou? Isso, é um micro-universo, é isso aí. De boa? Beleza. Então, vamos falar um pouquinho das unidades de medida, tá? Posso apagar aqui? Posso apagar, gente? Beleza, vou apagar. Bom, dito isso, a nossa expressão ela era essa daqui, né? Vou fazer de preto aqui. Aqui, aí temos o nosso querido Fel. Não vou colocar o vetor, então não preciso pôr o módulo, certo? Tirei o módulo do vetor, estou olhando só para o valor, não preciso colocar a flechinha. K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido pela distância entre os corpos ao quadrado. Ok. Então, essa é a nossa expressão fundamental da lei de Coulomb da força elétrica, certo? Agora, vou fazer alguns questionamentos para vocês. Primeiro, qual a unidade de medida desse demônio aqui? Qual a unidade de medida de força elétrica? Você sabe já. E aí eu vou começar a puxar as setas aqui. Aqui. De ambas as cargas.
E aí eu vou deixar separado a unidade de K da minha constante. E aí? Qual que é a unidade de força elétrica? Você sabe. Claro que você sabe. Você já estudou isso? Não é Coulomb. Já que você falou de Coulomb já, Matheus, eu vou colocar aqui, ó. Carga é dada em Coulomb. Quantidade de carga é dada em Coulomb. O Qzinho. É N vezes E. Legal. Força. Falar aqui, acho. Deixa eu ver. Newtons. Muito bom, Clara. Muito bom, Maria Eduarda. Newtons. Qualquer força é medida em Newton. Não tem erro. E distância vai ser dada em metros. Agora, e esse cara aqui, ó? E esse K, que é a constante eletrostática? Esse carinha aqui. Vamos ver? Se você isolasse ele aqui nessa conta, você ia ter a distância ao quadrado multiplicando a força e carga ao quadrado dividindo lá. Então, o nosso K vai depender de 3 unidades. Força, que é dada em newtons. Então, vou colocar aqui, ó. Newtons, certo? Vezes quem? Quem passou multiplicando não foi a distância? Então, é metro. Porém, essa distância está ao quadrado. Então, metro ao quadrado. Dividido por carga e carga, elas podem ter valores diferentes, mas a unidade que passou, que está multiplicando, que vai lá dividindo, é Coulomb. E Coulomb vezes Coulomb é Coulomb quadrado. O Coulomb é o quadrado. Então, a unidade de medida do K é Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. E eu falei para vocês que ele é uma constante, né? A constante eletrostática, ela tem um valor muito bem estabelecido no vácuo, tá bom? No vácuo, a gente chama ela de K0, que é o valor que normalmente você vai trabalhar, e será fornecido numa questão. Vale 9 vezes 10. A nona. E aí essa unidade aqui, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então veja, a sua força, ela é uma força de atração ou repulsão, surge através da aproximação das cargas de sinais iguais ou opostos e ela tem algumas características aí em relação à terceira lei de Newton, né? A força que uma faz na outra, a outra faz na uma. É o mesmo valor, só tem o sentido oposto. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Tá de boa. Tá fácil. Tá facinho, né? De boa, beleza. Então, aqui, se vocês analisarem, é isso aqui que tá falando, tá? Ele chamou de R a distância aqui na apostila de vocês, mas é a mesma coisa. O K, ele depende aqui de um E, que é a permissividade elétrica do meio. Se for pedido para você calcular primeiro, ele vai dar essa equação para você, do K. Não precisa decorar isso aqui. E ele vai te dar o valor de E0. E aí é só calcular. E aí você chega nesse valor que eu falei de K aqui, ó. De 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Estão vendo aqui no material de vocês, ó? Tá aqui. Beleza? Então, aqui é o link que já vai dar entrada ao estudo de campo, ó. Então, eu não vou entrar nisso daqui agora. Não vou entrar nisso aqui agora. Eu prefiro ficar só aqui na análise de força, que é muito importante, para que a gente possa resolver os próximos exercícios aí que eu vou selecionar para vocês, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha nas questões desse tema. Que horas são? Tem tempo aí de fazer pelo menos uma. Vamos lá, processo de eletrização, lei de Coulomb, que vai ser só aplicaçãozinha aqui, ó. Essa questão aqui é muito boa, tá bom? Vamos dar uma olhada nessa questão de número 3 aqui, Aqui ele vai ficar no pente, né? O que eu vou fazer, galera? Eu vou parar meu compartilhamento rapidinho, tá bom? Vou sair aqui desse negócio. Vou abrir a apostila de vocês e vou dar start aqui. Beleza, eu quero analisar aqui. Agora eu vou compartilhar novamente. Beleza. Vamos lá, pessoal. O bom daqui é que a gente pode desenhar aqui dentro do
do desenho mesmo da apostila de vocês. Então, a questão número 3, olha como que ela fala. Ela fala o seguinte, ó. No esquema a seguir, os corpos pontiformes A, B e C estão colocados no vácuo e estão eletrizados com carga QA igual a 3 microcoulombs, QB igual a QC, que é igual a 1 microcoulomb. Calcule a intensidade da resultante. Olha o que está sendo pedido aqui, ó. A intensidade da resultante das forças elétricas que atuam na partícula C. Pessoas, onde vocês aprenderam a calcular a força resultante? Fala para mim. Onde que vocês viram isso? Onde vocês aprenderam a calcular força resultante, a desenhar vetores? Em que ano? Você viu leis de Newton? Exato. Bloco de leis de Newton. Apostilas 2 e 3 do primeiro ano. Então, o que é importante aqui é que você recorde, que você lembre. Se você não tem ideia do que é, que você haja intuitivamente. Se algo é o resultado de alguma coisa, ele é a soma de alguma coisa. Se é a resultante das forças, estamos falando da soma vetorial das suas forças. Portanto, a análise que você vai fazer é de vetores, é de forças. Você vai marcar as forças e aí sim calcular o que você quer. Porque você sabe que vetores que apontam no mesmo sentido são somados e no sentido oposto subtraídos, né? Então, vamos calcular isso aqui? Me acompanhem. Olha os sinais das cargas. Todas são positivas. Se todas as cargas são positivas aqui para você nessa situação, só vai haver repulsão, certo? Então, eu posso afirmar aqui, deixa eu dar um zoom. Eu posso tentar desenhar os vetores aqui dentro dessas cargas. Como que eu vou fazer isso? Eu vou analisar 2 a 2. Então, primeiro, calcule a intensidade das forças elétricas que atuam na partícula C. Então, você vai fazer A com C, analisou 2, e depois B com C, marcando os vetores só em C. Ele só quer a resultante em C. Então não precisa marcar os vetores em A e B de resposta, de reação. Marca os vetores de ação que A e B fazem em C. Então vamos lá. A e C são positivos, então eles repelem-se. Então o C empurra o A para a esquerda e o A empurra o C para a direita, certo? Então vai ter aqui uma repulsão. Essa força é a força que o corpo A está fazendo. Agora, B com C. C empurra o B para a esquerda e o B empurra o C para a direita, galera. Essa força é a força que o B está fazendo. Então, aqui, ó, vetorzinho, vetorzinho. Agora, pergunta. A resultante em C, a força resultante, como que ela será calculada, pessoal? Ela será a soma vetorial. Se os dois corpos apontam no mesmo sentido, se a força aplicada àquele corpo, apontam no mesmo sentido, a força resultante será a soma de F1 com F2. E nesse caso, quando os vetores apontam na mesma direção e sentido, a soma vetorial coincide com a soma algébrica. Então, força resultante será igual ao quê, galera? Ó, como eu calculo a força A, que é esse F1? Será K vezes módulo de QA vezes módulo de QC dividido pela distância de A até C ao quadrado, certo? Mas, como eu calculo a força 2, que é a força B, ué, mesma coisa, porém, agora ao invés de QA e QC, QB e QC. Só que agora tem que tomar cuidado com a distância também, que é a distância de B até C ao quadrado. Pronto, agora é só fazer as substituições e achar aí o valor da força resultante. Então, vamos aplicar as devidas substituições e calcular para ver como dá? Eu vou abrir a mente aqui e vou fazendo as substituições, tá? Porque aqui eu consigo... Vamos lá. Então, tudo bem com isso aqui, pessoal? Querem tirar um print? Querem dar uma olhada? Tá de boa?
Tá bom. Vamos lá. Vou fechar aqui. Vou dar um start aqui. Agora, acompanhem, pessoal. Acompanhem. A força resultante, ela vai ser igual ao quê? Vamos lá. O K é 9 vezes 10 a nona. A carga A, eu vou até voltando para mostrar para vocês, ó. A carga é 3 microcoulombs. Micro é 10 a menos 6. Então aqui é 3 vezes 10 a menos 6 vezes. A carga C, 1 microcoulomb. Então 1 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância entre eles ao quadrado. A até C tem 3 metros. Então aqui vai ficar 3 ao quadrado. Igual não, né? Mais 9 vezes 10 a nona vezes. Quanto vale a carga B? 1 microcoulomb. Então, 1 vezes 10 a menos 6 vezes a carga C também é 1 vezes 10 a menos 6. Vamos lá. 1 vezes 10 a menos 6. Então, tudo isso aqui dividido por distância entre eles, 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado. Veja que a distância está em metros, então está batendo com as unidades do SI. Tá tranquilo. Então, força resultante igual. Vamos lá? Como é que opera isso aqui? Primeiro trabalha os números. Ó, primeiro trabalha o produto dos números. Aqui, ó. E depois mexe nas potências. Então, vamos lá. 9 vezes 1. Desculpa. 3 vezes 1, 3. 9 vezes 3, 27. 27. Agora trabalha nas potências. Multiplicação de potência de mesma base. Eu conservo a base. Então, a base é 10. E eu vou somar os expoentes. Então, menos 6 com menos 6 é menos 12. 9 menos 12, menos 3, né? Menos 3. Tudo isso dividido por 3 ao quadrado, que é 9. Mais. Mesma coisa aqui, ó. 9 vezes 1 vezes 1, 9. Vezes 10 elevado a quanto? Ó, menos 12 mais 9, menos 3. Tudo isso dividido por 1 ao quadrado, 1. Então, sua força resultante será igual ao quê? 27 dividido por 9, 3. Mantém 10 a menos 3. Mais 9, 10 a menos 3. Portanto, concluímos que a força resultante aplicada na partícula C, ó, 3 mais 9, 12. 12 vezes 10 a menos 3. Nesse caso, newtons, a força é dada em newtons, galera. Olha aí. Olha aí a resolução. Difícil. Você precisa marcar as forças assim como você fazia nas leis de Newton. E depois ir para os cálculos. Certo? Sim ou não? Fácil? De boa? Lei de Newton de novo. Sim, vai ter que estudar. Exato, Patrick, só tem que prestar atenção, tem muito detalhezinho, tá? Então, quero que vocês tentem resolver alguns exercícios, tá? Como é que eu vou chegar na página aqui? Na última aula, eu coloquei lá na plataforma para vocês os exercícios que eu queria que vocês resolvessem de processo de eletrização e conceitos iniciais, né? Tá lá na plataforma. Agora, aqui de força elétrica, vamos lá. Vamos lá. Anotem aí. Estão 26 da Unicamp aqui, ó. 26 essa aqui. (27), muito importante essa questão da FUVEST, muito importante. 26, 27. Trinta e dois. 33. Olha que gostoso, galera. Vai entrar pêndulo, velho. Olha que da hora.
Vai entrar pêndulo, mano. Top, tração, peso, ó. Ó, pêndulo simples, animal. Maravilhoso. Olha essa pergunta aqui, ó. A cotangente do ângulo, sabe calcular secante, cossecante, cotangente já, galera? Já aprenderam isso? Aprenderam a calcular secante, cossecante, cotangente, função trigonométrica, não? A matemática? Tá, então não vou passar essa questão para vocês ainda. Por enquanto essas. Depois a gente vai para as mais pesadas, que são as de desenho em triângulo, em retângulo, em barra, tá bom? Que aí você vai ter que marcar os vetores, fazer a soma vetorial. Então, a princípio são esses, tá? A gente vai trabalhar bastante com soma de vetor. Bastante. Você pode ver aqui, ó. Tudo vetorial, ó. Tudo vetor. Desenhar os vetores nas cargas, fazer a soma, a cabecinha na bundinha, né? Que é a poligonal. Aqui também, ó. Aqui também. Ó, cargas em triângulos equiláteros. E aí tem que desenhar as forças nas cargas aqui nos vértices do triângulo. Muito importante, ó, trigonometria. Então, vetor você tem que saber. Não tem como a gente seguir. E isso eu falo a vários conteúdos, tá? Vetor aparece, vetor cai, vetor tá aí presente em várias áreas da física. Você tem que se dedicar a isso, tem que dedicar um tempinho para isso, porque é importante para o segmento do curso como um todo, tá bom? Então, por enquanto, a aula fica até aqui hoje, tá? Eu só vou tirar as dúvidas aqui e vou, como é que fala? Marcar aqui no Sponte a presença, beleza? E aí a gente fica aqui por isso. Olha só, medo, mano, que é isso, não aprendemos. Mal levantei, já quero dormir. Eu não tenho um minuto de paz. Galera, vocês são vestibulandos, velho. É difícil. É difícil. Fui vestibulando por muitos anos, eu sei como é que é. Então, vamos lá. Peço que vocês desmutem os microfones. Desmutem os microfones, por favor. E vamos lá. Segundo ano, física, filtrar. Ariadne. Aqui. Beatriz dos Anjos. Aqui. Clara. Clara. O microfone da Clara não tá funcionando, mas ela Ok. tá falando no chat. Beleza. Gabriel Henrique. Gabriel Henrique. Também falou no chat. Ai, ai, tá bom. Giovana Espada. Aqui. Consegui. Giovana Nogueira. Aqui. Guilherme Reis. Opa, Igor. Igor. Também avisou no chat. Beleza. Isabela. Tá sem microfone também. Sem microfone.